Olá, meu nome é Luísa Kuhlmann, eu sou terapeuta e nesse vídeo eu gostaria de conversar com você a respeito de mitos que podem de alguma forma estar interferindo no seu comportamento de maneira negativa e influenciando seus relacionamentos amorosos. Já faz muito tempo que vários pesquisadores da área do amor, eles alertam que o modelo de relacionamento que a gente segue aqui no Ocidente, que é baseado no amor romântico, é um modelo falido. Mas ainda assim, vários mitos baseados nesse modelo persistem no nosso imaginário, nas nossas crenças, de forma negativa e tem de alguma forma atrapalhado os nossos relacionamentos amorosos. São muitos os mitos que fundamentam a nossa forma de amar. Mitos que foram construídos há muitos anos atrás e que são passados de geração em geração, mas que interferem de maneira negativa porque não podem ser aplicados na nossa realidade. Os relacionamentos amorosos, eles não funcionam da forma como esses mitos são pregados. Eu sei que deve ser difícil pensar que aquilo que a gente acredita que é a verdade absoluta sobre o amor não corresponde ao que de fato acontece. Eu sei porque isso já aconteceu comigo. Eu também já tive vários mitos e muita dificuldade nos relacionamentos amorosos. O amor para mim sempre foi uma situação difícil. Os términos eram muito dolorosos, a recuperação era longa e, na minha opinião, muito lenta. Então eu tinha muita dificuldade e eu sofria demais nessas situações. E hoje eu entendo que a minha forma de entender o amor não era uma forma que favorecia, meus relacionamentos, mas naquela época eu não fazia ideia de que isso estava acontecendo. Para vocês terem uma ideia, eu tinha uma crença de que o amor transformava tudo e o amor ele era tão forte que ele era capaz de transpor qualquer tipo de dificuldade. Essa crença era muito forte e alinhada com outro pensamento que eu também tinha de que uma mulher que é boa era capaz de transformar um cara malandro num cara legal, num bom namorado, num bom marido. Aí imagina, né? Então eu acabei me envolvendo em relacionamentos muito ruins e muito difíceis e lutando, porque eu amava muito, porque eu gostava muito das pessoas, lutando para transformar aquela situação, porque eu tinha certeza absoluta que no final ia valer a pena, que o meu amor ia ser capaz de transpor todos os obstáculos. Só que isso não acontecia, E o resultado era sempre o mesmo. Eu terminava a relação arrasada, com uma sensação de insuficiência terrível e com a sensação de abandono e de não merecimento de ser amada. Então eu ficava muito mal. Depois de acontecer comigo isso várias e várias vezes, uma delas eu adoeci. E isso foi um momento muito marcante na minha vida, porque eu comecei a perceber que tinha alguma coisa de errado, que não era normal eu sofrer tanto por amor da forma como eu sofria. Só que eu comecei a perceber que o problema estava em mim e não nos outros. Porque quando a gente sofre, é muito mais fácil a gente responsabilizar o nosso sofrimento e colocá-lo, na outra pessoa. Porque afinal a gente se esforça tanto, eu me esforçava tanto, eu lutava tanto por essas pessoas. E como é que eu ia ser responsável, sendo que eu sabia de todo o investimento de energia que eu estava fazendo? Mas depois de tanta repetição eu percebi que sim, existia um problema comigo e eu precisava observar qual que era esse problema se eu queria ter um relacionamento saudável. Então, sendo formado em psicologia e tendo tido uma experiência em pesquisa no meu mestrado de psicologia da saúde, eu resolvi fazer uma jornada científica para tentar aprender o que era um amor mais saudável, porque aquilo que eu estava vivendo realmente não estava me fazendo bem. Quando eu comecei a fazer essa jornada, que eu comecei a estudar, que eu comecei a conhecer um pouco mais do amor, eu percebi que tudo que eu entendia estava completamente distorcido. E o que eu fiquei surpresa é que ninguém nunca tinha me falado sobre aquilo. Nem na área profissional, no curso de psicologia, nem na área pessoal. Ninguém tinha me falado a respeito do amor de uma maneira saudável e real.
Depois que eu aprendi isso, eu fiquei muito motivada a ajudar as pessoas que também passavam pelo mesmo processo que eu passei, porque toda essa jornada, juntamente com a minha profissão, me capacitou a ajudar essas pessoas. E eu realmente passei a acreditar que todo mundo não só merece, como consegue viver um amor saudável. Só que para isso, muitas vezes é necessário uma jornada interior de autoconhecimento e de mudança, para que você realmente esteja preparado para viver esse amor. A minha jornada ela deu tão certo que eu consegui finalmente construir a minha primeira relação saudável, que resultou no meu casamento com a pessoa que hoje eu divido a minha vida. E como fruto dessa jornada, eu encontrei a minha missão e o meu propósito de vida, de mostrar para as pessoas que elas podem ter boas experiências nos relacionamentos amorosos. Mas quando eu falo de boas experiências, eu não estou falando que esse relacionamento não vai ter desafios, não vai ter dificuldades, que ele vai ser um relacionamento perfeito. Eu estou te dizendo que esse relacionamento ele vai te trazer crescimento e não destruição, que é o que muitas vezes acontece. Se eu, que sou psicóloga, não tinha a mínima ideia de como esses mitos distorciam as minhas crenças nos meus relacionamentos e como isso afetava meu comportamento de maneira negativa, isso também pode estar acontecendo com você. Essas crenças distorcidas podem de alguma forma estar atrapalhando os seus relacionamentos amorosos e trazendo muito sofrimento para a sua vida. Mas Luísa, me explica como que esses mitos podem estar interferindo de maneira negativa na minha vida amorosa. Bem, eles interferem de várias formas diferentes, mas hoje eu vou falar para você 3 formas. A primeira forma que os mitos devem estar interferindo na sua vida é que o mito, como ele é uma construção cultural que é passada de geração em geração, ele acaba criando conceitos do que é o amor e como o amor funciona. Ou seja, ele cria uma espécie de óculos de realidade que vai fazer a gente interpretar posturas, ações e comportamentos no amor como sendo errados ou certos. Isso provoca alguns problemas porque, por exemplo, se eu acho que sofrer por amor é algo normal, é algo que é, entre aspas, certo, se eu estiver sofrendo muito num relacionamento, eu vou entender que isso é normal, que eu não preciso me preocupar com isso, quando na verdade não é. Então, muitas vezes, os mitos criam conceitos que não correspondem à realidade e fazem com que a gente não olhe problemas que estão acontecendo no nosso relacionamento. E se eu não olho e identifico o problema, eu não posso me preparar para enfrentá-lo de uma maneira que seja saudável. A segunda forma que o mito interfere de maneira negativa na sua vida é que ele confere ao amor um poder que é quase um poder mágico, né? De transformação e de cura, que simplesmente o amor não tem. E isso alimenta grandes expectativas ao redor do amor, que costumam trazer muita frustração e muita desilusão. Por exemplo, o amor não tem a capacidade de transformar ou mudar ou curar problemas de caráter ou problemas ligados a dificuldades vividas na infância do parceiro. E a gente costuma achar que ele tem esse poder e constantemente ficamos frustrados com isso. Então, esse mito, ele nos impede de ver os limites do amor e isso traz muita dificuldade pra gente nos relacionamentos amorosos. Um outro exemplo de como as nossas expectativas sobre o amor trazem problemas é o que eu chamo do ciclo da vítima. Frequentemente, quando a gente tem essa postura de querer ajudar os nossos parceiros a serem pessoas melhores, a transformá-los de alguma forma, o que acontece? Eu me envolvo com pessoas difíceis, com vários problemas, eu me empenho em ajudá-las, essa ajuda não tem resultado, eu começo a me sentir mal porque eu não vejo mudança naquela pessoa e no final o relacionamento acaba e eu me sinto usada e explorada. E aí eu fico me sentindo muito mal
muito injustiçada, ou seja, isso é problema, né? Então a terceira forma que os mitos podem estar interferindo no seu relacionamento amoroso é que os mitos alimentam em nós uma postura infantil e imatura diante da realidade. Como o amor a partir do olhar do mito é algo muito maravilhoso, ele acaba não nos preparando para as dificuldades que vão vir nos relacionamentos amorosos. Nós não temos muitas vezes preparo para enfrentar perdas, términos, traições, coisas que estão sujeitas a acontecer na nossa vida. E quando isso acontece, a gente desmonta emocionalmente, porque o amor não era para ser a coisa mais maravilhosa do mundo. Então, como é que ele está me trazendo esse sofrimento? Isso nos torna muito infantis no enfrentamento da realidade e provoca muito sofrimento. Mas então, Luísa, o que fazer para mudar essas crenças que estão interferindo de forma tão negativa nos meus relacionamentos amorosos? A mudança, ela geralmente acontece em 3 passos. Primeiro passo, você precisa identificar quais mitos estão interferindo hoje no seu relacionamento. Muito possivelmente é mais de um que deve estar interferindo. O segundo passo é desconstruir esses mitos. Isso significa mudar conceitos e deixar de florear muito a respeito do amor, de romantizar, de idealizar. Esse processo, ele é muito necessário, mas geralmente ele é difícil de ser realizado sozinho. Por quê? Porque o que a gente pensa sobre o amor é como se fosse uma verdade. Então, muitas vezes é difícil a gente mesmo questionar as nossas próprias verdades. Por isso que geralmente a gente precisa de ajuda nesse processo de desconstrução dos mitos. E o terceiro passo é reconstruir a forma de eu enxergar os relacionamentos amorosos. Ou seja, eu construir uma visão mais baseada na realidade, mais coerente, né, com a forma como as relações de fato acontecem, e entender que o amor, ele não é uma coisa que vem pronta, que é o que os mitos geralmente nos falam. E o amor saudável é algo que é construído dia a dia e é necessário ter muita maturidade para a gente conseguir construir isso com o nosso parceiro. Toda semana eu recebo várias mensagens de pessoas pedindo ajuda para os seus relacionamentos amorosos. E eu acho que é realmente muito angustiante não saber o que está acontecendo de errado, qual que é o caminho que eu posso tomar para melhorar, o que eu posso fazer. Pensando nisso, eu desenvolvi o programa Amor à Segunda Vista. O objetivo desse programa é transformar a sua percepção a respeito do amor e assim te permitindo construir relacionamentos que sejam mais leves e mais saudáveis, diminuindo as expectativas irreais a respeito do relacionamento e assim evitando muito sofrimento para a sua vida. Imagina como seria entrar num relacionamento amoroso sem colocar o peso da sua expectativa de felicidade numa relação que mal começou. Imagina como seria construir um relacionamento que fosse mais leve, porque você não entraria nele com a responsabilidade de mudar o outro. E melhor ainda, imagina como seria entrar num relacionamento sem medo, porque você sabe exatamente o que esperar daquele relacionamento até o momento que vocês estão vivendo. E isso diminui a sua ansiedade e as suas dificuldades de lidar com aquela situação. E o melhor, imagina como seria entrar num relacionamento sem medo, porque você sabe exatamente o que esperar a cada momento daquela relação. Então não vive a ansiedade, não vive a insegurança e consegue se sentir em paz nessa relação. Mas então você deve estar se perguntando: Luísa, então quer dizer, se eu mudar as minhas crenças, né, se eu trabalhar esses mitos que eu possa ter a respeito do amor, isso significa que eu vou ser então capaz de construir uma relação que seja saudável? Isso vai resolver todos os meus problemas ligados ao amor?
Bom, gente, a gente precisa entender que o amor é um tema extremamente complexo e existem outras coisas que também interferem na nossa forma de amar e na nossa forma de se comportar diante do amor, como, por exemplo, a autoestima, né, que é uma habilidade emocional, a capacidade que a gente tem de diálogo, que é uma habilidade social. Mas o que eu acredito é que as crenças constituem o primeiro passo para essa mudança. Por quê? Porque é algo que costuma passar muito desapercebido, tem uma influência muito importante no nosso comportamento e costuma ser a parte mais simples e mais rápida de ser mudada. Por isso que eu realmente acredito que é por aí que a gente precisa começar a nossa transformação. As crenças, elas atuam tanto no nosso comportamento e de maneira muitas vezes que a gente nem percebe, que realmente é muito difícil a gente construir um relacionamento saudável sem desconstruir essas crenças. E uma vez que eu entendo quais são essas crenças e consigo mudá-las, eu também fico mais aberta para outras mudanças que vão ser importantes na minha transformação. O curso foi dividido em 3 módulos. No primeiro módulo do curso, eu vou te ensinar o que é o amor romântico, como ele vem evoluindo ao longo da história e como ele ainda tem muita influência na sua vida hoje e nos seus relacionamentos amorosos. No segundo módulo, eu vou desconstruir com você 8 mitos que podem estar de alguma forma sabotando os seus relacionamentos e vou falar como cada mito interfere de maneira negativa no nosso comportamento. Na terceira parte do módulo é o momento onde você vai se preparar para viver um relacionamento que seja mais saudável e mais real. Nele eu vou falar de 3 habilidades muito importantes para a gente desenvolver se a gente quer ter uma relação que seja mais saudável. Além disso, eu vou descrever o que eu acredito que seria um amor saudável. Gente, o valor desse curso é de R$ 87,00. Mas como eu quero muito que o maior número de pessoas tenha acesso a esse conteúdo, porque eu realmente acredito nele, se você comprar hoje, você vai ter acesso pelo valor de 3 vezes de R$ 17,00. Isso mesmo que eu tô falando, 3 vezes de R$ 17,00 ou R$ 47,00 à vista. E se você se inscrever hoje, eu vou te dar 4 bônus exclusivos. Quando eu digo que eles são exclusivos, é porque eles não estão disponíveis em nenhum outro lugar, nem mesmo para venda. E você só vai ter acesso a eles se você adquirir o programa. O primeiro bônus que eu vou oferecer para vocês é uma palestra sobre respeito entre o casal. O segundo bônus que eu vou oferecer para vocês é uma palestra sobre 10 princípios para um relacionamento feliz. O terceiro bônus vai ser também uma palestra sobre como construir relacionamentos inteligentes. E o quarto bônus é uma palestra que vai trabalhar o que acontece depois do Felizes para Sempre. Essas palestras foram disponibilizadas no primeiro Conamor, Congresso Nacional de Promoção ao Amor Saudável, que foi vendido por R$ 497,00. Mas adquirindo o programa Amor à Segunda Vista, você vai ter acesso a essas palestras de forma gratuita. Então, para você já ter acesso a todo esse conteúdo e começar a transformar a sua percepção a respeito do amor e com isso ter resultados diferentes nos seus relacionamentos amorosos, basta clicar no botão abaixo e se inscrever no programa, fazer o seu cadastro de pagamento numa plataforma completamente segura que você vai receber um e-mail nosso com a senha e o seu usuário. E para tornar essa decisão o mais fácil para você, eu ainda vou te dar uma garantia de 7 dias em que você vai poder experimentar o programa e se você achar por algum motivo que esse programa não é para você, você pode solicitar o reembolso total do valor do seu investimento, sem perguntas, sem questionamentos, com apenas um e-mail para a minha equipe, você consegue esse reembolso. Durante muito tempo, eu quis colocar a culpa do meu sofrimento em relação ao amor em vários motivos. No universo, no destino, na falta de sorte, nos homens. Mas nada disso me ajudou. Pelo contrário, só aumentou a minha mágoa, o meu ressentimento e a minha desilusão dentro dessa área. Então eu te falo com muita tranquilidade. Não adianta não fazer nada.
Se você tem uma dificuldade, você precisa olhar para ela e encontrar formas de superá-la, porque assim você vai realmente conseguir mudar a sua forma de se relacionar e construir uma relação que seja mais feliz. O conhecimento que eu preparei para você nesse programa é fruto de muito estudo, de várias formações diferentes, de várias formações ligadas a autoconhecimento, terapia e prática clínica. Então, eu me esforcei ao máximo para compilar um conhecimento que tenha profundidade, tanto teórica quanto prática, de uma maneira que seja simples e que traga resultados efetivos e com valor que é mais barato do que comprar uma pizza. Então é isso. Clique no botão abaixo, faça sua inscrição e nos vemos lá. Ame com saúde!